Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas. Navegamos em saúde, comportamento e sociedade com muito amor. pitadinha de amor, terror, comédia, qualquer coisa. Emoção, tudo que vocês possam Então, para você que está chegando agora, se inscreva no canal, curte, cumprimenta a gente aí. E compartilha, aciona as notificações. Se for deixar comentário negativo, só não deixa rapaz, que é triste isso aí, né? E vocês já perceberam que não tem tijolinho aqui, um cenário diferente, né? A gente vai reforçar. Estamos no evento Five Experience, que é um evento muito importante para o segmento magistral, e a gente sempre reforça o que é magistral. Exatamente. Farmácias de manipulação, para você que está tendo esse contato, né? Pela primeira vez. E magistral vem de maestria, né? Não é vem de maestria, de fórmulas individualizadas, de infinitas possibilidades. E tem muita gestão por trás dessas infinitas possibilidades, esses arsenais terapêuticos, né, Júlio? Formas farmacêuticas, insumos, gente. Coisa. Mas para falar de gestão, um pouco da transformação, comportamento, né? A gente convidou um colega em outro momento, parece concorrente, mas não é concorrente, mas a gente se ajuda na mesma área. Exato. Acho que é colaborativo, palestrante, escritor, não sei, escritor? Ainda não, mas quase. Conheceu todo o território nacional, visitando farmácia. A gente estava aqui apostando, como é que é? Quem conhece mais aeroporto, que é o Fábio Glauco, loucura. Sócio, proprietário, cofundador da Farma 360, Fábio de Matos. Obrigado, Fábio, por estar aqui, aceitar o nosso convite para falar. O Fábio já foi um palestrante no Five em algumas duas edições. Eu participei palestrando, né, que acredito hoje que seja o principal evento de gestão para o setor magistral e que traz esse cenário, entrega um pouco a respeito desse mercado que vocês chamaram das fórmulas individualizadas, e eu gosto muito de usar das fórmulas personalizadas. É personal, é único, é exclusivo, é teu, é para você. Exatamente. Boa. Eu adoro esse termo. Boa. E o termo que a gente vai falar, o assunto que a gente vai falar é a transformação do conhecimento através da atitude e da ação. Action. É isso aí. Conta um pouquinho dessa história aqui. No mercado magistral. Como é que montar uma empresa nesse segmento? Como você chegou num segmento que muita gente não conhece ainda? É muito legal. Eu gosto muito de falar a respeito, porque as pessoas acreditam que você nasce pronto ou nasce preparado. Ou entende que é fácil quando te encontra no palco e fala, pô, meu sonho é aquilo ali. Só que às vezes não consegue enxergar o tamanho da jornada para chegar. E essa transferência que a gente faz não entende o quanto isso custa. Ou a dificuldade de fazer, ou a dificuldade de construir, ou como chegar. E é muito louco, porque a minha jornada começou num cenário completamente diferente. Porque eu vim do varejo. Eu trabalhava em supermercado, meu primeiro emprego foi de pacoteiro na década de 80. Eu tinha 12 anos de idade na época, num cenário completamente diferente, porque existia inflação. Cartão de crédito ainda usava aquela maquininha. Nossa, eu já passei papel carbono. Galera, pra quem não conhece aí, rapaz, Fabiano agora. Colocava o velcro assim, o velcro não, aquela ventosa. Ventosa, né? Fazia assim, que ela colava, aí tinha a bandeirona do Mastercard. Exato. Diners. E o solo, e aí você pedia telefone, ligava para pedir autorização do cartão de crédito. Tinha uma lista com os cartões que estavam negativados e você consultava antes para ver pelo final do cartão se podia ou não vender o crédito daquele cara. Anos 80, era uma loucura, era surreal. Só que é muito louco, porque o mercado que eu trabalhava era na rua de casa. E num mercado, né, num cenário onde a inflação era uma loucura, o pessoal, ganhava o salário no dia 5, no dia 6 corria para comprar um mundo. As casas antigamente, inclusive, quando você vai alugar uma casa antiga, você fala, pô, o que é isso aqui? Isso aqui era uma despensa. O pessoal comprava as coisas para armazenar em casa. O arroz, o feijão, a farinha, o óleo. É muito louco. Hoje você vai comprar arroz, é 1 quilo. Na época o cara ia lá pegar 4, 5 pacotes de 5 quilos e se pudesse comprava de fardo. E eu lembro que meu pai, quando me conta, né, da década de 60, 70, que não existia autosserviço. Era um balcão que era arroz. Aí pegava aquela concha, enfiava no saco para poder dispensar, então comprava muito. Óleo era numa bomba de, 30, 50, igual óleo de motor, ia bombeando para pegar a quantidade que o cliente queria para poder entregar.
É muito louco isso. Era um outro mundo. E nessa época da década de 80, né, pelo menos durante o período que eu trabalhei, o supermercado não pagava salário para empacotador. Então não tinha CLT, não tinha nada. O que você ganhava? Você ganhava gorjeta. Então o meu salário era baseado em gorjeta. Então o que eu fazia? Caraca, velho. Eu fazia a compra do cliente, né, o pacote do cliente, e aí levava até o carro, fazia aquela cara de gato de botas, né, Aí o cara olhava e falava assim, ai, tadinho, deixa eu dar um troco pra esse moleque. Esse menininho tá aqui. Precisava um troco, pá, não sei o quê. E eu, pô, que alegria. Só que qual que é o grande barato? É o seguinte, lei da oferta e da procura. Se não tem salário pro supermercado, quanto mais moleque tiver, melhor. Então, 2 empacotadores por caixa, porque enquanto um leva até o carro, o que acontece com o próximo? O outro empacotando. Faz o do seguinte. Então, enquanto um leva, vai para o outro, um leva, vai para o outro. Supermercado na década de 80, acredito que isso até hoje funciona assim. Os caixas do centro têm as melhores operadoras, porque é onde você tem um fluxo maior de pessoas. No canto, eu tenho as operadoras que estão em treinamento. E no outro canto, eu tenho o quê? O caixa rápido, que é até 20 volumes. Então, o que acontece? Todo mundo queria ficar nos caixas centrais. Por quê? Porque você tinha um fluxo maior de cliente. Então, o que acontece? Quando eu cheguei, esses caixas já estavam todos ocupados. E o que sobrou para mim foi o caixa rápido. Eu tinha grandes pretensões. Eu queria comprar linha de pipa, eu queria gastar para comprar doce, salgado, esse negócio. Porque eu, graças a Deus, nunca precisei ajudar com dinheiro em casa, na família e tal. Eu sou muito privilegiado nesse sentido. Então, o que acontece? Eu não precisava, mas eu tinha o desejo, eu queria ter o meu dinheiro, e aí eu falei, pô, vou fazer. E eu comecei no caixa rápido. Só que é impossível alguém no caixa rápido te dar dinheiro. É impossível. Porque, pô, você vai fazer 4, 5 produtos para colocar numa sacola, ninguém vai te dar dinheiro. Até um dia em que eu recebi um presente divino, né? E aí fala aí da sorte, quando ela se encontra, a preparação e a sorte. Sei lá o que junta é, tudo. Universo conspirando, casualidade, sei lá. Vamos lá. Exato, exatamente. Dá aquele pó de pirim-pimpinho, sei lá o que é, exatamente. Que é isso? E um cliente fez, né? Tava passando a compra e aí ele chegou e falou, caramba, esqueci, eu nem lembro mais o que era, esqueci não sei o que. Falei, não se preocupa. Aí eu entrei correndo no mercado, fui lá, busquei o produto, trouxe até o caixa, ele foi lá na hora de pagar, como uma maneira de me agradecer, ele boiou um troco. Oi. Opa. Na hora que aquilo aconteceu, eureka, é isso. Eu preciso fazer os clientes esquecerem as compras. Na hora, eu falei, cara, se os clientes esquecerem as compras, eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Por quê? Porque eu vou começar a fazer o pá, vai e volta. Cara, eu tinha 11 anos, 12 anos. Né? E você já teve esse... Não, porque na hora eu falei, cara, é isso. Foi uma fada, foi igual, foi um pirim-pim. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer as pessoas esquecerem as compras? Eu comecei a fazer conexão. Por quê? Porque quando você vai fazer uma compra, existem produtos que você compra em complemento. Então, por exemplo, quando um cliente passava macarrão, na hora eu já ficava caçando, cadê o molho de tomate desse cara? Aí não vinha, eu falava, opa, você tem um molho de tomate? Esqueci, que marca que você usa? Ah, Elefante. Sai correndo, sumia para buscar. Aí o queijo ralado, pô, não tenho, que marca você usa? Teixeira, sai correndo, voltava. E depois, na faculdade, eu entendi, isso é cross-merchandising, que é quando você faz a compra conjunto, quando você junta as coisas. O cross dela. Exatamente, e é muito louco, porque assim, isso aconteceu com um acaso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, só que depois, quando aconteceu, eu falei, cacete, é isso aqui. E aí eu comecei a fazer a leitura das coisas. Só que tem um detalhe, o caixa rápido é uma coisa que só depois eu comecei a entender. É que o caixa rápido é compra de ocasião. O cara vai lá buscar o pãozinho, aquela coisa, só que vai sempre. E aí o que aconteceu? Eu começava a fidelizar quem estava todo dia ali. Saber o nome, conhecer quem era, quem não era. E as perguntas te trazem um pouco mais do detalhe. Não, hoje eu só vim pegar isso, hoje é só aquilo e tal. E quem é que mais esquece as coisas? Terceira idade, o velhinho, a velhinha. Então, quando encostava um velhinho ou a velhinha, eu falava, é aqui, é o meu momento. Me deixa, eu já encostava, já começava e tal, não sei o quê, aquele cuidado, aquela atenção e tal. E é muito louco. Por quê? Porque existia uma questão de transferência. Quando eu falo que a venda ela é emocional, acontece essa transferência. Por quê? Porque elas olhavam para mim, ou eles olhavam, né, tanto as velhinhas, os velhinhos, né, é o meu neto.
Existia uma transferência. Nossa, você lembra... Quando me falavam, você lembra meu neto, na minha cabeça já vinha. Vou ganhar mais. Eu vou ganhar mais. Os América Express é claro. Patinhos, tá claro na minha cabeça. Mundo, né? E aí, o que acontece? Esse tipo de vínculo, quando ela fazia uma compra maior, ou ele fazia uma compra maior, chegava para mim e falou, Fábio, você não faz a compra para mim? Eu falei, faço. Caramba, evoluiu Aí eu chegava, elas sentavam num banco de madeira, eu falo elas, porque a maioria, né, da sequência era mulher, senhorinha e tal, me entregava a lista de compras, com aquele carrinho de feira que dobra, que tem aquela divisão no meio. Nossa. Eu entrava no mercado, com a lista de compras, comprava tudo para ela. O Rap faz isso hoje. Eu ia falar isso agora, cara. O Rap faz isso hoje, já existia. Fábio de Matos já fazia. Você já era moderno, cara. E aí eu ia no caixa que eu quisesse, porque agora eu sou o dono do bagulho, mano. Agora é comigo, vem pra mim. O caixa é meu aí, galera. Aí chegava lá, eu entrava, fazia o pacote, ela só vinha pra pagar. E os brother concorrentes dos já amigos? É minha. Eu comecei a invadir o caixa dos outros, porque é minha compra. Eu que tô fazendo. E aí depois eu pegava esse carrinho e falava, não, acabou? Não. Leva em casa pra mim? Lógico. Pô, você é louco? Supermercado de bairro. Vou levar onde? Na casa. É perto. Levava na casa. Aí chegava na casa, descarregava as compras lá na cozinha, na mesa, onde quer que seja. Eu falava assim, ai, Fábio, antes de ir embora, vem cá, ó, toma um suco, come um bolinho. Cara, eu ia pra casa num estado de plenitude. Eu falava pra minha mãe, falei, mãe, você tem noção que eu tenho o melhor emprego do mundo? Ela falava, por quê? Porque, eu como de graça, bebo de graça e ainda ganho dinheiro. Cara, é sensacional. Porque a criança, ela tem essa pureza, né? Sim. Então, eu não estava preocupado com quanto. Eu estava ganhando dinheiro. Eu ia na casa das pessoas, eu entregava as coisas, eu estava feliz fazendo aquilo, realizado de fazer aquilo. Pô, eu ainda estava recebendo um presente. Tinha a compra de cliente, que ela pedia lá bolo de laranja, alguma coisa para comprar. Eu sabia que aquele bolo era para mim. Porque quando chegava, ela abria e falava, ó, esse primeiro pedaço é para você. Cara, é muito louco, porque isso vale muito. Só que não é algo que você consegue medir financeiramente. Então é muito doido você parar para pensar nisso. E aí eu comecei a avançar dentro disso e tal, e depois o supermercado começou a me dar outras oportunidades, depois eu fui trabalhar dentro, comecei a fazer reposição, comecei a fazer acompanhamento da parte de varejão e outras coisas, cheguei muito no Ceasa a fazer compra, quer dizer, então a jornada começou naquele lugar ali. Só que a questão é a seguinte, e eu adoro dizer isso em aula, não é o que você faz que te transforma, é como você faz. Porque eu vou fazer aqui curso básico para você que quer aprender a ser empacotador de supermercado. O que você tem que fazer? Você não pode quebrar ovo, você não pode amassar o pão, você não pode misturar produto de limpeza com carne, esse tipo de coisa. Só. Se você fizer isso, você está pronto. Só que não era isso que entregava a experiência. Era como você faz isso. E é isso que me descolava. Depois de um tempo, os colegas começaram a fazer o quê? Começava a perguntar também, você esqueceu alguma coisa? Tem alguma coisa que você não encontrou? Começaram tem não sei o quê. Exatamente. Porque nós temos esse comportamento. Nesses 2 dias de evento, né, eu tive o privilégio de acompanhar as aulas, rolou muito desse papo, do comportamento de manada. Porque eu não quero fazer. Só que no momento em que eu vejo alguém fazendo algo que performa, eu quero copiar, eu quero fazer igual, eu quero fazer também. E quando eu saí, né, do varejo, eu fiz faculdade, fui trabalhar na Consfarma, consultoria farmacêutica. Acredito que a galera que nos acompanha conhece. Eu já era formado em publicidade e propaganda. Fui para ser coordenador de arte e criação no antigo prédio que a Consfarma tinha em Campinas, que ainda era na Rua Conceição. Que é aquele prédio gigante que chegou a ser, por algum tempo, o maior prédio de Campinas. Sim. Nossa, verdade, hein? E depois foi para o Glicério Office. 23, 31. Exato, que eu fiquei lá por um tempo. Enfim, e o que acontece? Lá, qual era o meu trabalho? Era coordenar a equipe de publicidade que pegava o material técnico e convertia em material gráfico para as farmácias poderem depois imprimir, levar para fazer visitação e tudo mais e tal. E quando o diretor, né, o Maurício, conversou comigo, assim, num bate-papo franco, e contamos um pouco da história e tal, eu falei para ele, falou, cara, você não pode ficar aqui. Você tem que ir para a farmácia. Você vai sair daqui e vai lá para o balcão da farmácia trabalhar no atendimento e fazer o que você fazia lá e entregar o seu modelo de atendimento. E avaliar se isso impacta ou não o resultado da farmácia. E foi o que eu fiz. Eu saí do cargo de coordenador de arte,
formado para virar balconista na farmácia. E eu me lembro que o meu time falou, cara, tu é louco. Você tá loucão. Como é que você vai largar um cargo de coordenador com um time para cuidar e vai virar balconista? Por quê? Porque as pessoas entendem o quê? Que isso é diminuir, é reduzir. E não é. Só que qual que é... Cara, eu era empacotador. O que é diminuir? O lance é que qualquer tipo de trabalho pode te entregar propósito. O problema é onde o seu ego está. Onde o seu ego está. Porque o teu ego está num lugar que às vezes fala, eu não aceito esse tipo de coisa. E assim, eu aprendi desde pequeno que o trabalho, independente de qual seja, ele é digno, ele é de honra. Então não importa o que você faça. Ah, o meu trabalho é coletor, eu cato reciclagem. Cara, é maravilhoso o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Ah, eu sou engenheiro, diretor. Parabéns. Sou médico. Parabéns. Só que todo o trabalho é digno. Até porque nós precisamos de todos eles. A grande questão é a seguinte. Eu não preciso entender que aqui é o meu fim. Porque vocês não sabem o fim de vocês. Será que vai ficar... Pô, vamos gravar isso aqui a vida inteira. Será que daqui a 10 anos o podcast ainda existe? Será que esse formato ainda existe? Não dá para saber. Muita coisa. Então, muitos modelos de negócio. Então, quando você pensa nesse lance de fim, esse lance de fim não existe. Então, o que acontece? Que a pessoa fala, eu vou para lá, vou ficar a vida inteira fazendo isso. Mas quem falou que você precisa ficar a vida inteira? Agora, eu não posso entregar o melhor de mim enquanto eu estiver lá? E isso depende de quem? Só de você. Só que o que acontece? Eu faço a transferência do financeiro. Só que aí você abre mão do coração. Porque as pessoas vão medir você pelo que você faz. E não pelo que você ganha. Por quê? Porque vocês não sabem o meu salário. Só que você sabe o trabalho que eu desenvolvo. E é isso que fala, não é o salário. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não ganho para isso. Falou, pois é, e você nunca vai ganhar mais. Se você não quer fazer mais do que aquilo, como é que você vai crescer? Como é que você vai avançar? Como é que você vai evoluir? É esse processo. Só que nem todo mundo está disposto a passar, seja por ego, seja por cansaço, seja por desistência. Porque assim, muitos foram os momentos em que eu, por exemplo, quis desistir. Eu não tenho vergonha, não tenho medo, receio de dizer. Sim. Porque quando eu saí, né, eu entrei para a farmácia, comecei a trabalhar e eu modelava o atendimento das meninas. E eu digo meninas porque eu era o único homem do balcão de atendimento. Então elas faziam, eu copiava, ipsis literis. O que elas faziam, o movimento que elas faziam, o movimento de cabeça, como elas falavam, se apresentavam, davam o nome, como fazia, como abordava. Tudo. Mania, hábito, tudo. Eu era uma esponja, eu ficava ali olhando e vou fazer igual. Por quê? Porque existe uma questão no meio, que é o processo. Eu nunca tinha trabalhado em farmácia. E é muito difícil. Porque o cliente entende o quê? Estou com a receita na mão, vou lá, produz e entrega. Acabou. Rápido. Só que o processo de orçamento, você tem que pegar essa prescrição, olhar, conseguir ler. Posso pedir um favor, Fábio? Até 2. Fale isso, olhando para a câmera, porque às vezes tem muito paciente que acha que a farmácia de manipulação, a receita tem que ser rápida. Ó, presta atenção. Chegou a prescrição na farmácia, seja por meio presencial ou não presencial, tá lá. Você tem que ter uma pessoa apta à leitura, porque às vezes você tem uma escrita que é difícil, vai ter mais trabalho, tem que ler. Aí você vai fazer o quê? Isso vai entrar dentro do sistema da farmácia. Então eu preciso colocar ali. E quando você inclui no sistema, já existe uma mecânica de conferência para validar se aquela dosagem é adequada. Porque, por exemplo, na correria, no movimento, de repente, vai um 0 a mais, eu erro alguma coisa, mudo um número e está tudo bem, isso pode acontecer. O sistema está lá para isso. Ele valida, existe uma inconsistência aqui. Por isso que às vezes, você talvez já tenha passado por isso, preciso de uma confirmação do farmacêutico. Preciso ligar para o meu prescritor. Por quê? Porque existe algum tipo de detalhe ali. Na hora de colocar MG, colocou MCG, ou o inverso, trocou. E, gente, de MCG para MG, a diferença é gigante, não só de valor, mas de risco. Por quê? Porque medicamento, é lógico, ele, dependendo da dose, ele vira veneno. Então é preciso ficar atento. E depois de fazer isso, confere. Você entrega o preço para o cliente, você tem uma negociação. Depois você vai fazer o quê? Depois de finalizar, você vai fazer a conferência completa para poder imprimir uma ficha que vai depois para um departamento técnico, que vai fazer essa conferência, validar com essa prescrição para só então entrar para o laboratório. Tudo isso que o negócio, que o cliente, ele não enxerga. Por quê? Manda para lá a menininha, né? Assim carinhosamente. Manda lá a menininha, me dá o preço e segue. Não é assim não. Porque esse processo é muito extenso. E eu sabia o quê? Eu sabia fazer pacote, eu sabia fazer FIFO, que eu nem sabia que tinha essa sigla, quando trabalhava no supermercado, que é o First In,
first out, que era repor gôndola. Porque você pega o produto lá, você está lá com o detergente, opa, chegou caixa nova. Vamos olhar para a validade. Para quê? Para colocar o mais novo no fundo, para vender o antigo. O nome disso é o quê? O que entrou primeiro sai primeiro. Que é justamente para não correr o risco de perder um monte de coisa vencida e o novo já foi todo... mudou a embalagem. Todo mundo quer pegar a nova. Por isso que a gente escondia a embalagem nova no fundo da velha, que é para ninguém catar antes, entendeu? Quer dar mãe. Segredos do Fábio de Matos. Aí tá sendo revelado aqui. Pois é, mas é verdade. Todo supermercado faz isso. E hoje ainda tem uma mecânica, né? Que produto próximo do vencimento, hoje eles colocam num carrinho na entrada, né? E já colocam uma placa de promoção sinalizando o produto próximo do vencimento. Então você já sabe que o preço é diferente por isso. E no código de barras geralmente já está colado. Produto próximo ao vencimento. Por quê? Para não correr o risco do cliente comprar, dá 4, 5 dias ele ir de má fé. O produto estava vencido. Entendeu? Só que já está lá a identificação de que ele foi vendido por esse preço, porque ele é um produto próximo do vencimento. Então, voltando aí para a farmácia, eu fazia exatamente tudo o que elas faziam. Do jeito delas. Até entender o processo. Quando eu entendi o processo, como ele funcionava, falei, agora é a minha vez de brilhar. Por quê? Porque agora eu vou começar a fazer do jeito que eu acredito que é melhor. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a testar. Porque essa é uma coisa de quem efetivamente quer fazer a diferença. Eu não tinha medo de errar. O que eu não podia errar era no processo, eu sabia disso. Mas na experiência eu podia fazer o que eu quisesse. Por quê? E se não desse certo? Eu fazia diferente. Eu fazia com outro. Eu fazia de uma outra maneira. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a testar abordagens. Comecei a abordar estratégias diferentes, negociação diferente, indicação diferente, teste diferente de como as coisas funcionavam. E aí isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí a tua caixinha aqui já começa a processar o que dá certo e o que não dá. E aí você começa para cá, para lá, para cá, para lá. E quando isso vai acontecendo, você começa a construir um modelo. Passa 3, 4 meses e você vê teus números. Tum, 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 tum. Aí fala, por que tem gente com 10 anos aqui que eu em 4, 5 meses estou performando melhor do que ela? Porque o desejo real de fazer a diferença é... Quem quer, ninguém para. Ninguém para. Então é muito louco isso. Porque em muito pouco tempo eu já estava fazendo o quê? Eu já estava treinando as meninas que me ensinaram a trabalhar. É muito doido isso. Imagina, ele entrou aqui esses dias, já está treinando. É zona de conforto. A pessoa, talvez, na que você entrou na época, ela teve, talvez, um treinamento ou não teve. Foi lá, jogada, né? Vai, treina, faz aí. Faz do jeito que você acha que é. Fica perto do coleguinha. E bom que você teve essa sacada por conta da sua experiência, seu conhecimento, experiência em um outro negócio. Peraí, deixa eu... E é engraçado porque, assim, você está falando, a gente teve muita experiência com a Zump. Muitas coisas que a gente passamos antes de entrar no segmento magistral, a gente trabalhou a gente já está dando a risada da Zump, né? A gente não tem, mas não é. Olha eu fazendo propaganda da Zump. Você falou do mercado, Você falou quiser falar do mercado também, fazer propaganda, não tem problema. Vocês querem patrocinar aqui Zump, eu nem sei se a Zump está mais viva. Olha lá, né, gente? Então, beleza. Está viva ainda, boa. Mas você percebe, Fábio, que como isso, essa experiência, essa vivência nossa de vida... reflete tudo agora, né, cara? E às vezes a gente, quando é novo, não pensa nisso. Eu gosto de sinalizar dessa maneira, eu acho muito coerente. Toda condição ou situação da tua vida, se você tiver com o coração aberto e disposto a aprender, ele vai te entregar um fragmento. Nossa, perfeito, se você olhar de perto, vai funcionar como um caleidoscópio. Sabe aquele brinquedo que tem um monte de pecinha que não faz sentido nenhum? Só que, de repente, o que acontece? Esses fragmentos vão entrando dentro da tua vida, na tua história. E, de repente, você olha, virou aquele vitral maravilhoso. Aí você entende tudo. Aí você fala, tá aqui. Eu só não tinha feito a conexão. Então, por exemplo, ontem, durante uma das aulas, foi colocada uma situação de neuromarketing usado em abordagens de negociação, e esse tema me fascina. Eu leio muito, estudo muito a respeito. E aí eu comecei a anotar alguns comportamentos que eu já fazia de forma empírica, como tentativa e erro. Foi assim que eu aprendi. Eu sou do fecha, eu vou para a trincheira, vamos colocar assim. Sim, da prática, exato. E aí eu sabia que funcionava. E aí eu fui descobrir a razão pela qual isso funcionava. A teoria por trás da prática. Eu falei, nossa, agora eu posso rebuscar nas minhas aulas. Isso aqui é reflexo do medo, porque tangencia aqui e ali, a reflexo das emoções. E eu fazia o quê? Não, eu sei porque isso vai levar o cliente a um outro movimento. E esse movimento vai fazer o cliente comprar comigo. Porque o grande lance é esse, quando você pensa na negociação. Eu preciso assegurar que o meu movimento faça o cliente
avançar numa negociação, evoluir ou entregar uma necessidade, por que você não vai comprar? Ou por que esse silêncio existe? Eu quero tirar esse cara da inércia. Boa. Só que existem razões, então eu vou usar gatilhos para isso. E qual o gatilho? Não, vou testar. Isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. E aí, quando você nota que uma coisa performa melhor do que outra, você fala, eu sei que o caminho é esse. Mas por quê? Porque você testou. Sim, só que agora eu sei o teórico. O cross-merchandising quando eu era criança. Que na faculdade eu olhei e falei, mas eu já faço essa bagaça. Essa eu já fazia essa nomenclatura, o cara inventou da onde, tirou da onde isso aí. Então tirou essa nomenclatura. Eu que fazia isso aí, pô, tá loucão? Exatamente. Esse tal de... Começa a estudar. Cross-merchandising, não sabia nem falar pra cross-merchandising. Como é que é isso? Cara, é terrível. Mas quando ele nem ia, olha isso, ele nem ia ter noção que chamava isso. Exatamente. Se alguém me dissesse isso, eu falava, o que você tá bebendo? O que é? É Malte 90? É da época, né? A cerveja, Malte 90? Ô, caramba, tá revelando muito. Falar da idade, a gente brinca, se empolga, e a galera da década de 80 lembra, certeza. Se você é dos anos 80, comenta isso aí. Daqui a pouco você vai lembrar que abria a latinha e aquele pedacinho tinha que jogar fora, não ficava preso na latinha. Jogava, cortava o pé de meio mundo, uma desgraça na praia. Acaba com o final de semana do peão. Exatamente. Ai, que merda. Puta, filho acabava com o terrível, terrível. Cara. É surreal. Mas isso acontece, não tem jeito. E é interessante, né, essa questão da experiência, né, que a gente tem, e muita gente se limita falando assim, não, é aquele trabalho ali, eu não vou, porque eu não vou conseguir executar tal coisa. Pô, aí você chega, já vai embora, nem testou, nem utilizou o seu conhecimento. É a vontade, né, Fábio? Mas o desejo de fazer, ou às vezes você colocar o ego à frente. Vou dar um exemplo, tá? Então vamos imaginar. Você teve uma educação bacana, de repente pôde estudar num colégio particular, ter uma família com uma boa condição financeira e, eu não vou trabalhar num lugar assim, o assado, né? Minha filha, em janeiro, faz 15 anos. Ela falou, pô, já vou poder trabalhar. Eu falei, pô, seria muito legal. E ela adora ler. Falou, queria tanto trabalhar de estagiária na Livraria Cultura. Eu falei, pô, eu vou amar te ver trabalhando na livraria. Nossa, que demais isso. Que vai ser muito maneiro e tal, você vai poder dar dica, insight, não sei o que lá. E aí, o que a sociedade me diz? Você é louco? Pô, a menina aí, pô, inteligente, com habilidade, pô, fala outro idioma, não sei o quê, e vai colocar para trabalhar de vendedora de uma livraria. Eu falei, cara, eu empacotava. Qual é o pecado? Nenhum. E o que ela vai aprender com vendas, negociação? Cara, vendas é a coisa mais importante que existe. Se você ligar para ela, é que agora provavelmente ela não vai atender, né? Mas se ligar e falar para ela assim, o que você tem que saber? Falou, a única coisa que eu tenho que saber é saber vender, porque não interessa o que eu faço. Ela já sabe disso, porque desde sempre eu falei isso para ela. Você quer ser advogada? Parabéns, você vai ter que saber vender. Um professor meu falava isso. Você quer ser médico? Seja um bom vendedor. Você quer ser arquiteto? Seja um bom vendedor. Você quer ser qualquer coisa, porque você vai ter que vender seu serviço de qualquer forma. Então não importa se você é médico, se você é farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, se você tem nada, Exato. Você vai precisar saber vender. Você está falando do supermercado. Minha filha mora no Canadá, ela está trabalhando no supermercado lá no Canadá, cortando frios. Olha que legal. Quando ela aceitou, ela falou, pai, eu falei, filha, você vai ver que isso lá na frente vai fazer a diferença. É óbvio, no começo fica meio assim, mas depois agora ela põe o uniforme. E é interessante a trajetória do Fábio, né? Sim. Do empacotador, usou a experiência, caiu no mercado de design, né? De criação. É, porque eu me formei em publicidade. Publicidade e propaganda, e depois, balcão de farmácia, regredou. Vou regredir. Você vai regredir? Não, Exato. Muito pelo contrário, você aprendeu mais para ter ensinado. Talvez hoje você não estaria onde você está. E aquela janela é que abriu a porta para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Porque, na verdade, a educação, através da experiência, ela é completamente diferente. Porque o que muda? Quando eu vou a uma farmácia, por exemplo, visitar para fazer um trabalho de atendimento, eu sinto a dor do atendimento porque eu já fiquei ali. Eu já sofri, eu já levei porrada, eu já levei ofensa de cliente, já levei muito xingo, vai ligar para cobrar cliente que não pagou, vai fazer não sei o quê. Cara, eu passei por tudo isso. Fórmula aqui. Exatamente. Eu já passei por tudo isso. Então, a dor dele eu também entendo. Então, por exemplo, alguns comportamentos que às vezes o gestor me entrega, eu olho para ele e falo assim, você nunca ficou no balcão, né? Você nunca Obrigado. Porque eu adoro trabalhar com perguntas, tá? O grande segredo da venda não é saber responder. Se liga, anota aí. O grande segredo da venda não é saber responder, mas é saber perguntar. E é justamente esse o caminho. E com perguntas a gente é muito mais assertivo, é muito mais profundo, porque você consegue tirar. Então, por exemplo, às vezes você quer entender uma condição, uma situação, ou num treinamento, ou qualquer coisa do tipo, mas me explica a razão.
Sim. Ou fala mais sobre isso. Ou você entende que essa é uma dificuldade. E onde você acredita que precisa trabalhar para resolver essa dificuldade? O que a pessoa é obrigada a fazer? Ela é obrigada a pensar. Por quê? Porque todo mundo só fala, não pode, não faz, não pode, não sei. E aí quando a pessoa para pensar, ela fala, putz, eu tenho esse direito? Eu posso pensar? Eu vou filosofar agora, anos 80. Não sei se você vai lembrar das propagandas do Free. Eu não tenho todas as respostas, mas posso fazer todas as perguntas. Maravilhoso, hein? Nossa, Maravilhoso. Anos 80 Eu ia falar, quem pergunta domina, quem responde se compromete. Tem 3 aqui. Ele falou, você falou, deixa eu falar uma também, pô. Louco demais. E realmente, né, a pergunta é uma coisa poderosíssima nisso. Sim, é através dela que você vai conseguir construir o caminho. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala e me pergunta, e o que eu faço num caso desse? Eu falo, tá, como você conduziria? Aí você já... Peraí, como é que ela vai... Aí o que acontece? Aí ela me entrega uma resposta. Fala, peraí, e se ao invés de usar essa abordagem você falasse sobre tal coisa? Faz mais sentido. Falei, não, mas peraí, você pensou aqui. A gente não consegue fazer os dois? Ou unir um pedaço daqui, um pedaço dali? Existe o pertencimento. Porque não veio um comando de cima para baixo. Houve um processo. Então, essa fusão faz o quê? Me torna parte daquilo. Então, não é um aprendizado só. É uma evolução. E é muito diferente. Porque o aprendizado é aquela coisa, né? Pequeno gafanhoto, não sei o quê. E, na verdade, não é isso. Porque você vai crescer junto. E depois, o pequeno gafanhoto supera o mestre. E é esse o lance. O meu desejo é esse. Tanto que um dos esforços que eu tenho no trabalho de consultoria não é ser colaborador da farmácia. O meu trabalho é entregar independência, para eu poder fazer isso para mais gente. Porque eu, por exemplo, trabalho com exclusividade por cidade. Então, quando eu atendo uma farmácia, eu não atendo outra. E aí eu falo, eu tô aqui há 3, 4, 5 anos. Tem gente que fala, não, você não pode ir embora, você não pode ir embora. Mas é aquela história, eu quero que a empresa tenha autonomia para fazer só, ou trazendo novas ideias através de outros nomes. Por isso eu acho tão legal esse tipo de coisa. Ontem, inclusive, eu fiz uma postagem do evento, né? Tirei umas fotos do Vagnão lá no palco e coloquei aquela frase, né? Se você entende, né, se o voo do outro te faz feliz, você está entendendo tudo. Isso tudo faz sentido, né? Não sei se eu me equivoquei na frase, mas é algo nesse sentido. Mas é isso. Por quê? Porque esse é o grande barato. É você entender que outras pessoas vão trazer outras ideias, vão complementar com o que você sabe, e eu não sou o dono do conhecimento, e não você. E essa troca que me ajuda. Então, quando a pessoa fala, ele é teu concorrente, eu não consigo enxergar assim. Eu consigo enxergar como parceiro, porque uma ideia sua ajuda a minha maneira de olhar a evoluir. Porque se todo mundo entender que, sei lá, o verde é a cor mais divertida, ou é a mais legal, ou é a mais bonita, ou o amarelo, ou o marrom, seja o que for, como é que nós vamos questionar? Como é que nós vamos sair do status quo para poder avançar, evoluir, progredir? E às vezes a gente fica preso nesse negócio, fala, não dá, não é por aí não. E essa evolução ela é um processo, e ela te ajuda até a cuidar do teu ego e falar, baixa a bola. Fica de boa, hein? Exatamente. Né? Porque ego, né? O mundo, como é que é? Precisa de mais pessoas, menos arrogante, né? E mais humildes, né? Tirar um pouquinho o ego que... E geralmente o conhecimento ele está atrelado inversamente à confiança. Porque quando você tem pouco conhecimento, você tem muita confiança. Você é o cara. Você sai da faculdade, vamos mudar o mundo. Pô, eu segurei, não falei, né? Nossa senhora, quase. Ai, que bom, então tá tudo certo. E aí, segura e fala, que demais e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Aí você vai cair na consciência. Pô, peraí, no mundo real eu não posso fazer. Pô, isso aqui não dá. Aí você tem um chefe... Não, não tem dinheiro, e eu não sei o quê. E aí você vai aprendendo. Aí você fala, opa, peraí. Aí você começa a estudar. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu não sei o quê? Só que aí, claro, depende do que você quer. Porque o que acontece? É tão mais fácil desistir. Só que se você tem alguém que não está disposto a desistir, você vai fazer o quê? Buscar novos caminhos. E aí você vai encontrar como fazer. Eu acredito na empresa, eu gosto da empresa, eu amo o meu negócio. Eu quero fazer ele dar certo. E eu tenho alguém que me impede de crescer, eu preciso encontrar um caminho de acessar esse cara para fazer ele enxergar aquilo que eu entendo. E aí, quem sabe, mudar a empresa que eu tô, que eu amo, que eu quero, que eu gosto. Hoje, durante uma das aulas, falou, o colaborador, geralmente, ele não troca de emprego, ele troca de chefe. Às vezes, para fazer a mesma função em outro lugar. Talvez porque ele encontrou essa parede. Então, primeiro, não seja esse chefe. Primeira coisa.
E o segundo é, se você gosta, ama e acredita no lugar onde você está, e você tem essa dificuldade, qual é o meio que eu posso usar para acessar essa liderança, para de repente fazer ela enxergar isso de uma maneira diferente, para poder evoluir. Porque você não vai poder ficar a vida inteira, não, daqui a pouco você tem, sei lá, quantos anos, rodou 1 milhão de empresas e você se sente frustrado, porque você não conseguiu deixar um legado. Porque quando você olha para trás, que nem eu em julho, vou fazer 20 anos. Julho não, junho. Tá aqui. Algumas semanas de fazer 20 anos de mercado magistral. Então estamos fazer juntos. 20. Vamos fazer agora em julho. Nós em julho. Julho, né? Junho, julho. Exato. É a mesma época praticamente. E olhar para trás e falar, cara, eu me orgulho do que eu fiz. E uma das coisas que eu mais tinha medo, eu não me lembro exatamente em que ano, acho que foi no 3º ano que eu tive esse insight, que a minha maior preocupação era, eu tenho 10 anos de experiência ou eu tenho 10 anos fazendo a mesma coisa? E agora nos 20. Eu tenho 20 anos ou estou há 20 anos fazendo a mesma coisa? Porque... Nossa, que reflexão, hein? Caraca, velho. Tá muito bom. Filha da mãe, rapaz, vou cortar essa parte aí. Não, edita e usa o crédito pra você. Não. Fala, fui eu. Não. Olha o roubador de ideia. Aí, pega essa aqui do Fabião, ó. Vou conversar. Não, já tá aqui, ó. Experiência, não vou esquecer. E o que é pior é que eu não posso nem xingar, porque eu não sei quem é o Glauco, quem é o Júlio. Quem que é? Aí, coitado do Fábio, estão confundindo o Fábio, cara. Não, mas que nem você falou de empacotador, né? A gente falou muito da Zoom. Eu fui empacotador do Mapping. Olha aí. Eu fiquei embaixo da escada do mapa embrulhando presente. E eu fui estoquista da Sideplay. Que coisa Frajola, legal. Perna longa. Isso aí. Mas você vê, se juntar 20, 60 anos de experiência aqui. Aí imagina a gente sair daqui e fala, Fábio, legal, bacana, a gente não aplica nada. Exatamente. Mas usa tudo, né? Mas usa, não tem como. Não tem como. Só que é aquela história, o seu trabalho de empacotador, ou trabalhar na Sideplay, ou na Zump, ou em algum momento ele se aplicou. Seja quando fez a visitação médica, ou quando trabalhou dentro da farmácia, ou não sei o que, a todo tempo. Falou tudo. Ainda bem que eu passei por aquilo ali. Exato. Ainda bem que eu vivi ou senti essa dor, ou sofri, ou voltei chorando no ônibus naquele dia, ou tal coisa. Eu achei que eu ia ganhar um pedaço do bolo, não ganhei. Nossa, que Pode ser. Vou pegar esse aqui, porque esse aqui que eu vou ganhar, né? Esse bolo tá mais bonito. Ai, que bom, vou levar pra minha tia, porque ele tá lindo. Mas você também já se lascou, que às vezes ela não deu bolo. Também. Escolheu o bolo. Lidar com frustração é parte do processo. Eu acho que a parte mais difícil é quando eu era criança, porque apesar de trabalhar, eu era uma criança na época. Então existe, você tem que aprender a lidar, tem frustração, tem um monte de coisa, mas tá tudo certo. O grande lance é o quanto eu sofro por aquilo. E uma coisa que eu acho, e assim, sei lá, é a minha opinião, tá? É que essa geração, às vezes ela sofre demais por coisas que têm uma irrelevância muito pequena. É porque a hora que você vai descascar, né, Fábio? É nada. Então, por exemplo, quando eu levava, perdão a palavra, comida de toco de um cliente ou de alguma coisa, não faz isso aí, não mexe. Não, quem vai fazer sou eu. Não mexe não toca nas minhas coisas. Você acha que isso não acontecia? Eu era uma criança. Eu chegava com todo o cuidado do mundo para fazer o pacote do cara melhor do que para mim. E ele falava, não põe a mão nas minhas coisas. Tá tudo bem, tá tudo certo. É você entender que é parte do teu treinamento. Você está sendo preparado para a vida. É igual no exército, você vai levar porrada. Só que é isso que vai te fazer avançar. Só que naquele momento talvez você não entenda. E aí aquela história, a internet, né, a visibilidade, ela torna tudo muito maior. Pô, eu não tenho like nessa foto, ninguém mais gosta de mim. Aí entra aquela crise existencial, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não sei o quê? Eu preciso e tal, não sei o quê. Começa a rolar aquela ansiedade, um monte de coisa. E cara, que relevância isso tem? A verdade é essa. E nós é que damos valor ou não para as coisas. Então, assim, o que eu faço? Desencana, deixa o próximo. Se esse cara é um PNC, né, carinhosamente, pode colocar o pi aí e tal, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, segue o jogo. Gostei segue do o jogo. PNC. Pronto, não dá nada. Ô, PNC. Deixa eu prescrever PNC aqui, ó. PNC. Você é um PNC. Já exatamente, exatamente. Ai, ó, valeu, PNC. É porque o FDP é mais fácil de saber. Agora o PNC nem todo mundo... Tá parecendo Need for Speed, né? Deixa os caras pensar que é game. Fábio, a gente chegou no final, passou rápido demais. Cara, obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigado eu. Por ter aceitado essa conversa enriquecedora, né, Júlio? Não, de falar de anos 80. Legal. Nostalgia. Vamos terminar com a música do Living on a Prayer, já que você falou do Free, falar do Hollywood, lembra que tinha as musiquinhas? Cara, os caras... Uou. Lembra do Bon Jovi cantando? Living on a Prayer, take my... Olha, totalmente Hollywood é um sucesso. Nossa, é isso aí. Porque o Marlboro Man veio depois. Você tá pensando o quê? É muito depois. Você tá pensando o quê?
Aqui tem conhecimento. Meu filho, se a gente for falar, eu lembro até de música de político. Não vamos entrar nessa vereda, pelo amor de Deus. Fabião, e a gente finaliza. Tá chorando, tadinho. Judiação. Até vermelho os caras. Terrível, terrível. A gente sempre finaliza, pede pro entrevistado olhar para essa câmera aqui, que é a sua foco, e deixar um recado para o nosso público, né? Que está bem dividido entre médicos, prescritores, farmacêuticos, visitadores, pacientes, clientes, né? De farmácia, enfim. É um público muito amplo. Que recado você dá para eles, baseado nessa nossa conversa, assim, que você fala... Do seu coração, o que você quer tocar neles aqui, Fabião? Bom, eu não pude, eu posso. Eu vou falar isso para você que está aqui acompanhando, ouvindo. Entenda, o ego é o seu maior inimigo. Então, assim, se eu pudesse resumir essa história toda, tem muita coisa legal para falar, tenho frase, dica, mas a real é essa. Às vezes você tem medo ou receio de dar um passo para trás e entender, peraí, eu preciso aprender. Então, você às vezes tem um profissional de alto gabarito, um médico que estudou muitos anos, que de repente não tem habilidade em finanças ou em negócios. Ou, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de retenção de paciente, por exemplo. Pô, deixa eu chamar alguém. Pô, meu cara tem 20 anos. Tá, mas ele é o especialista nessa área. Pô, vamos falar de internet, Big Data, vamos falar de BI, não sei o quê. Mas o cara tem 19 anos, o cara tem 21, não interessa. Tem uma frase que o Elon Musk fez durante um processo seletivo, e um cara perguntou, né, para participar da vaga se precisava ter mestrado. Falou, não precisa nem ter segundo grau, que precisa saber fazer tal coisa. Porque, na verdade, o que manda é a execução. Então é aquele negócio, eu sou formado, tenho especialização, beleza. Mas se para isso eu não tenho conhecimento, qual é o pecado de chamar alguém para me ajudar? Pô, quero ajuda para melhorar minha performance. Deixa eu chamar alguém que sabe mais do que eu aqui. Deixa o meu conhecimento no cuidado com o paciente, por exemplo. Deixo meu conhecimento na preparação de formas personalizadas no nosso universo magistral e deixa quem sabe cuidar de gente desenvolver o trabalho. Deixa quem sabe fazer. Então, não deixa o ego ser o seu inimigo para dizer, se eu sei operar alguém, como é que eu não vou saber reter cliente? O ego é o seu maior inimigo. Então, fica atento para não deixar. E se em algum momento isso te tocou, ou fez sentido, ou na tua cabeça acendeu essa luz, é importante, dá um passo para trás, respira e toca em frente. Esse é o caminho, pelo menos é o que eu penso. Caraca. Show? Anos 80? Anos 80. Valeu. Fabio, Fechou. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Beijão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Namastê. Namastê.